Nós voltamos a conversar com o candidato à reeleição ao governo do estado, Sérgio Cabral. Vamos a mais uma pergunta da população. Sérgio Cabral, eu queria saber dos professores no colégio. Que a gente chega, a gente leva os filhos no colégio, aí chega lá, faltou uma professora, não tem outra para poder cobrir. Pois é, governador, aproveitando, eu queria também falar com o senhor que 6 professores da rede estadual deixam a sala de aula por dia por conta dos baixos salários. O que o senhor pretende fazer para tentar mudar esse quadro? Além dos que se aposentam, né, naturalmente. Eu diria que esses são problemas que nós estamos enfrentando de verdade. Vou dar exemplos. Quando nós assumimos, a carência era gigantesca. A pauta dos jornais era todo dia o que esse rapaz questionou. Pela idade dele, ele não tem filho para estar no ensino médio, né? Então ele deve ter filho do ensino fundamental. Certamente na cidade onde ele foi entrevistado, ele deve ter problemas com o professor. Mas de qualquer maneira, há esse problema. Nós colocamos 30 mil professores na rede. Vou repetir o número. Esse problema de falta de professor, governador, é ainda mais grave no ensino médio, né? Exatamente a nossa responsabilidade rede estadual. maior. A rede de ensino médio, em algumas especialidades, física, química, nós temos problemas. Segundo o CEP, faltam 18 mil professores hoje. Não é verdade. Esse número não é real. Devem faltar hoje, no máximo, 5 mil professores, se faltarem 5 mil. Eu ouso dizer que até menos. Mas quando nós chegamos, havia uma carência gigantesca. Por isso que nós colocamos 30 mil... Olha, nós fizemos em 3 anos e meio mais concurso público para professores que os últimos 10 anos somados. Mas esses 5 mil que estão faltando vão nós ser estamos, nós estamos perseguindo com concurso público, chamando professores e vamos continuar com essa política. Nós reequipamos a rede. O problema é o Mas salário, é por causa né, dos salários, governador, que esses professores Claro, estão saindo? Porque, na verdade, a maior parte sai por conta da aposentadoria, né? Que, aliás, demorava 1 ano para sair. Hoje sai mais rápido. Nós estamos dando aposentadoria em menos de 1 mês. Né? Estamos concedendo pensão em menos de 15 dias. Se os documentos tiverem, demorava 1 ano. Nós, em relação à educação, quando assumimos em janeiro de 2007, fazia 12 anos, havia 12 anos que o professor não tinha reajuste de salário. 12 anos. Você imagina que você trabalhar aqui na TVE, 12 anos na TV Brasil, e não receber salário. Você não quer que o diretor que chegue em 3 anos e meio recupere toda a defasagem salarial que você viveu durante 12 anos. Nós demos reajuste todos os anos, estamos pagando bônus para os mais qualificados, aqueles que se especializam em pós-graduação, mestrado e doutorado, mas ainda há muita dívida com o professor. Compramos um laptop para cada professor, nós compramos 50 mil laptops, com acesso banda larga paga pelo Estado. Hoje, 800 colégios, quase 900, estão com a sua sala de aula com ar-condicionado. O professor que antes pedia afastamento com problema na corda vocal, hoje tem um sistema de som para conversar com os alunos sem gastar a corda vocal. Então mudou muito, mas ainda tem muito a fazer. O salário base ainda é bem baixo nessa. Claro. Está em torno de R$700. Agora, em relação à segurança, que é um outro problema grave, né? As UPPs fizeram sucesso, deram um resultado maior até do que muita gente acreditava, mas tem uma questão concreta de que elas demandam a presença permanente da equipe de policiais lá. É possível implantar essa política em todo o estado, por exemplo, em grandes estruturas como o Morro do Alemão? Claro, claro que é possível. Haverá policial para tudo isso? Claro, e vamos implementar. Eu posso assumir um compromisso com a população do Rio de Janeiro, que nesse segundo mandato nós vamos implementar as unidades de polícia pacificadora em todas as comunidades onde haja o poder paralelo. Por algumas razões. São quantas na sua conta, governador? Tira essa dúvida nossa, porque pelos cálculos que existem por aí, são 1000 favelas no Rio, mais ou menos, e fizemos o PP em 10, ou seja, faltam 990, segundo essa conta. Isso não desanima, não? Então vamos corrigir os números. Quando se fala em 1000, são dados do Instituto Pereira Passos e que conceituam favelas, comunidades, às vezes 50, 100... E são só na capital, né? 100 moradias que nem chega perto o poder paralelo. Onde há poder paralelo, diagnosticados são em 100 comunidades. Mas quando você bota as 100 comunidades, quando você fala, o senhor pacificou 10, não são 10. Quando você pega a Cidade de Deus, não há uma Cidade de Deus. Há uma Cidade de Deus com várias comunidades lá dentro. Quando você fala Tabajaras, é Tabajaras e Cabritos. Quando você fala Pavão, Pavãozinho, é Pavãozinho e Cantagalo. Quando você fala, quando você conceitua essas comunidades,
Você tem, por exemplo, o Morro da Formiga, Morro do Borel, não é só a Formiga, não é só o Borel. Mas... Há outras comunidades, Morro do Salgueiro, há outras comunidades em torno. Então, eu não tenho dúvida que essa política de pacificação, somado à fragilização econômica do tráfico de drogas, a fragilização da milícia, porque a cada pacificação que nós fazemos, há uma fragilização, há uma decadência econômica das estruturas de poder paralelo. Esse é um ponto. E o segundo, não é apenas a UPP, nós temos uma política de metas onde, e que nós vamos implementar na educação no início desse próximo ano, caso seja reeleito, que é promover com metas remuneração extraordinária. Nós começamos no semestre de 2009, no último semestre, deu muito resultado, e agora, quando saírem os números do mês de junho, nós vamos premiar aqueles policiais civis e militares em todo o estado do Rio de Janeiro que alcançaram as metas de redução de homicídio, de latrocínio, de roubo a residências, de roubo a veículos e de roubo a pedestres. Vamos falar agora de Copa, né? Copa do Mundo. Copa do Mundo tá chegando, né, governador? E um dos problemas graves que a gente vê todos os dias nos jornais são os aeroportos. O senhor defendeu com veemência, né, o modelo de privatização do aeroporto Tom Jobim, dos aeroportos. E não se sabe se a sua defesa, né, se a sua solução é que vai ser adotada. Se isso não acontecer, o senhor teme que o Tom Jobim, o aeroporto, não dê conta dessa demanda? Porque o Rio vai praticamente sediar a Copa, né? Olha, Aziz, Marcelo, Carla e Rosângela, o Rio de Janeiro mudou. A história do Rio mudou. Mas o aeroporto Tom Jobim não? Vamos ser claro, ainda não. Hoje o Rio de Janeiro tem uma relação com o governo federal que tem um outro caráter. Nós saímos de 20º colocado da federação para 1º colocado na federação dos investimentos públicos federais. A futura presidente da República, Dilma Rousseff, tem um projeto para os aeroportos ousado de abertura de capital da Infraero, como a Petrobras é hoje, como a Eletrobras é hoje, como uma empresa pública, com controle público, pode fazer. Se você for ao aeroporto de Paris, você vai encontrar a ADP, Aeroporto de Paris, com capital aberto em bolsa. Mas vai dar tempo de fazer tudo que o aeroporto precisa? Tudo tranquilo. Olha aqui, ó, isso é uma coisa que eu confio nessa parceria com o governo federal. Agora, governador Maracanã. O governo federal do Rio de Janeiro, por intermédio do presidente Lula, da nossa querida presidenta Dilma, que vai ser a primeira mulher presidente do Brasil, mudou a história do Brasil e do Rio de Janeiro. O Rio hoje tem um número de investimentos, nós conquistamos, eu estava vendo aqui as imagens também que me emocionaram, aliás, vi imagens também que me emocionaram da abertura do telejornal, de crianças da minha rede com laptops. Mas eu quero dizer que eu vi uma imagem ali da conquista das Olimpíadas. Por que nós ganhamos as Olimpíadas? Por que o Rio de Janeiro vai ser sede da Copa do Mundo? Isso não é por acaso. O Rio vive um outro momento de apoio do governo federal, de apoio da prefeitura, dos entes federativos trabalhando juntos. Obras no Maracanã. Pois é, o Maracanã já está licitado, em fase final de resultado. Já era para estar iniciada a obra. Pelo amor de Deus, pô. Eu olho, né, e vejo o quanto que nós estamos adiantados, por uma razão. Nós investimos nos Jogos Pan-Americanos. Com a parceria do presidente Lula, nós entregamos um Maracanã muito melhor do que era antes. E agora, com essas obras, o Maracanã tem uma taxa de uso. Você vê o caso do Soccer City em Joanesburgo. Ele tem um problema, ele vai ficar ocioso. Ele não tem um calendário. O Maracanã é o estádio que tem um dos melhores calendários do mundo. E vai dar tempo. E a partir desse ano, com o final da Copa do Mundo, e a partir de 2012, com o final das Olimpíadas em Londres, o Maracanã, 2013, com a Copa das Confederações, 2014 com a Copa do Mundo e 2016 com as Olimpíadas, será o estádio mais importante do mundo. Nenhum estádio do mundo terá o calendário do Maracanã. Governador Sérgio Cabral, candidato Sérgio Cabral, só tem 1 minuto para suas considerações finais. Olha, foi um prazer vir aqui na TV Brasil, conversar com vocês e principalmente com os nossos telespectadores, me colocando à disposição. Eu amo o estado do Rio de Janeiro, eu amo a minha população. Eu acho que em 3 anos e 7 meses nós mudamos a história do Rio de Janeiro. Nós levamos um Rio de Janeiro adiante, um Rio que tem uma agenda maravilhosa, um Rio que tem os maiores investimentos públicos da sua história, um Rio que tem uma taxa de desemprego menor do que a taxa de desemprego
do Brasil, um Rio que tem um percentual de carteira assinada maior do que o percentual de carteira assinada no Brasil, um Rio que encontra a sua paz, que encontra o seu caminho da união, mas nós temos muitos desafios na segurança, na saúde, na educação, no transporte, na infraestrutura e, sobretudo, para aqueles que mais precisam do serviço público. E é para eles que nós trabalhamos. Governador Sérgio Cabral, jornalista Aziz Filho, Rosângela, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada, Esse governador. Repórter Rio. Obrigada por ter vindo aqui ao Repórter Rio. Foi um prazer.